falar agora de piscicultura aqui na Carreta Agro pelo Brasil do Sistema CNA-Senar, porque é um assunto. A piscicultura, ela aqui no estado do Piauí, ela atinge uma boa parte da população rural. Tem muita gente que vive disso. Você pode pensar em Monsenhor Gil, José de Freitas, fecha o olho, abre o olho, você vai ver que toda cidade tem sempre alguém trabalhando com piscicultura. E para você conseguir resultados positivos no campo, você precisa de consistência, de perseverança, utilizar as técnicas corretas e procurar também uma assistência técnica, orientações, aprendizado, conhecimentos, para que você possa fazer um trabalho diferenciado. Eu estou aqui com a Camila Marinho, ela é supervisora do Senar, com uma atuação muito forte, a Camila aqui no estado do Piauí, muito elogiada inclusive nessa área da piscicultura. Camila, vamos falar um pouquinho desse ano de 2025, você que roda muito aí trabalhando pelo Senar, conversando com os produtores, implementando metodologias, promovendo palestras. Foi um 2025 cansativo, mas valeu a pena, né, Camila? Seja bem-vinda. Olá, Ricardo, muito obrigada. Tem sido bastante cansativo. A gente faz um trabalho de campo, né? Eu sou supervisora de campo da TEG, da Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Atualmente eu supervisiono 15 técnicos. Além da cadeia da piscicultura, nós temos também cadeia da bovinocultura de corte, ovinocaprinocultura de corte e também a apicultura. Na piscicultura, eu supervisiono 11 técnicos, né? São técnicos, esses 11 técnicos estão distribuídos em 3 projetos. A gente tem o projeto AgroNordeste 2, que está finalizando esse ano. Nós temos também o projeto Agro Piauí e temos também, mais recentemente, o projeto Aquicultura Brasil. O projeto Aquicultura Brasil, ele iniciou aqui no Piauí em 2024, outubro de 2024, quando eu iniciei com a supervisão. Lembrando que, inicialmente, eu já atuei como técnica de campo do Senar, desde 2020 na ATEG, né, na cadeia da piscicultura, na região de Madeiro. Ele chegou numa região em que já tinha uma produção de peixe significativa, mas graças a Deus e ao empenho dos produtores e também com a chegada da assistência técnica e gerencial do Senar, a gente conseguiu mudar esse cenário. A gente conseguiu ajudar o produtor e motivar, que é um grande desafio, diante de tantas dificuldades, tantos desafios enfrentados por produtores, não só na cadeia da piscicultura. E a gente tem um projeto Aquicultura Brasil, que ele é um projeto em cooperação técnica com o Ministério da Pesca e Aquicultura. Então, a gente tem essa parceria Ministério da Pesca e Aquicultura, junto com a CNA, Senar, no caso, Senar Piauí. O Senar Piauí foi um dos estados privilegiados inicialmente, dentre as 27 federações, inicialmente, se não me engano, foram 9 estados. Nós fomos agraciados, né, com 9 turmas de produtores, sim. Então 270 produtores aproximadamente. Então, hoje a gente está atuando em algumas regiões território dos Cocais até Entre Rios. Então, por ali, né? Exatamente, está concentrado aí nessa região. Tinha muito amadorismo, Camila? Vocês encontraram, assim, nessas suas andanças, muito esse cenário de precisa profissionalizar? Sim. Isso atrapalha, né? Essa questão da falta de conhecimento ainda é um desafio, ainda é um gargalo. Aquela produção que ocorre de forma empírica. O produtor, ele acha que sempre deu certo daquela forma, ele não vê a sua atividade como um negócio, como realmente algo viável economicamente. Lembrando que desde quando ele começa já com o investimento, ele tem um custo, né, mensal a cada safra. Então, o esperado é que ele tenha um retorno financeiro, que realmente aquela atividade ela possa se pagar e dar condições para que ele possa aprimorar, incluir novas tecnologias, né, aquisição de equipamentos, de algo que realmente possa fortalecer e desenvolver a atividade dentro da sua propriedade. Então, infelizmente, a gente nem encontra muito isso. Né? Lembrando que dentro da nossa metodologia da ATEG, a gente tem 5 etapas. Então, a gente começa com um diagnóstico produtivo individualizado, onde a gente faz todo aquele acompanhamento inicial do produtor, faz realmente aquele apanhado de informações. Uma análise, né, da situação que vocês estão vendo ali. Exatamente. Então, a gente tem informações em que a gente identifica o que o produtor pode usar a favor dele com o que ele tem disponibilizado ali na propriedade, considerando também o seu conhecimento prévio, enfim. Certo. Aí a gente tem um planejamento que a gente faz junto com o produtor, a gente vai trabalhar lembrando que os projetos geralmente anteriormente eram 24 meses. Esse projeto do Aquicultura Brasil, o qual eu estou acompanhando, bem como prospera, mas a gente tem a piscicultura apenas no projeto Aquicultura Brasil, são 25 meses. Então, a gente tem aí 2 anos, né? Então, a gente
faz um planejamento anualmente com o produtor, buscando atingir determinados indicadores, né? Não específico apenas 2 ou 3 ou 4 indicadores, mas realmente tornando a atividade viável economicamente, né? Trazendo uma rentabilidade para o produtor. Então vocês analisam e depois vão implementando processos. Exatamente, são etapas, né? Um ciclo, né? Então, depois do planejamento, a gente vai para a adequação tecnológica. Então, o técnico, de fato, começa a atuar, inserir tecnologias. Lembrando que eu sempre falo, durante o meu trabalho de supervisor, e também vi isso muito como técnico, a gente tem que trabalhar inicialmente com o que o produtor tem disponível, né? Então, a gente sabe que são produtores pequenos, né, que tem baixo poder aquisitivo, que tem uma pouca facilidade a acessos de crédito, que também é um grande problema que a gente enfrenta, uma vez que a atividade ela ainda funciona de uma forma artesanal, de manual. forma, na verdade, assim, considerando que a gente não tem algo muito legalizado a nível de outorga de água, de licenciamento. Isso é um cenário muito comum, não só na nossa cadeia produtiva, né? Então, o técnico vai utilizar o que tem disponível ali e o que realmente o produtor tem acesso facilitado. Após essa etapa da adequação tecnológica, a gente vem para a formação complementar. Essa formação complementar entra a questão dos cursos, né? Que o Senar, a gente sabe que o Senar tem uma atuação de norte a sul, do extremo norte e do extremo sul, né? Na realização desses cursos profissionalizantes, dentre várias outras ações. No Senar, a gente, na assistência técnica gerencial, a gente conta muito com a formação profissional rural, né, de produtores, ou seja, cursos específicos para que ele possa realmente melhorar a sua atividade, uma vez considerando que o baixo conhecimento é algo ainda muito comum. Após isso, a gente faz uma análise sistemática dos resultados. Então, o técnico entra, durante um ano a gente tem aí realmente informações para identificar e ver se o produtor realmente teve uma mudança significativa em todos os cenários, social, ambiental e econômico. Qualquer produtor pode fazer parte, Camila? Não precisa ser grande, o pequeno também pode, é só procurar vocês, é isso? Isso, só procurar o Senar. A gente tem as cadeias em diversos municípios, existem municípios que estão agraciados com mais de uma cadeia produtiva, é necessário que haja uma parceria entre sindicatos patronais, que a gente tem distribuídos em alguns municípios do estado, mas a gente também conta muito com a parceria de prefeituras, secretarias, sindicatos de trabalhadores rurais, algumas outras entidades que estejam trabalhando ali, que possam nos dar esse suporte de mobilização, de identificação do potencial daquela atividade na região, formar um grupo de produtores, geralmente de até 30 produtores, né, numa determinada cadeia em que o município tem esse potencial. E a gente sempre busca que o produtor fique durante os 25 meses, 24 ou 25 meses, dependendo do projeto, em que ele realmente fique empenhado e tenha a disponibilidade de receber o técnico, né? São visitas mensais de 4 horas. Então, o técnico tem aí uma carga horária, né, considerada, boa, né? Muito boa para fazer várias ações, não só técnicas, mas também a parte gerencial, que é algo que a gente defende muito, né? Que ainda é muito pouco utilizada a parte gerencial, que é de extrema importância. Eu acredito que se não há uma gestão, né? Não há eficiência de anotações, de identificação de resultados econômicos, o produtor ele não tem como avaliar se a atividade de fato é lucrativa, né? Se ela realmente é viável economicamente. E aí, se ele prosseguir sem esse tipo de balanço, de análise, ele pode estar tirando no escuro, né, Camila? Exatamente. Camila, como é que está a questão da inovação tecnológica na piscicultura? Porque é o assunto que todo mundo que vem conversar comigo aqui diz, olha, Ricardo, é aplicativo, é software, é inteligência artificial, está tendo muitos equipamentos, drones. E como é que está na piscicultura piauiense? Na piscicultura, a gente, além do acesso do próprio técnico a programas, né, a capacitações, na verdade, a gente tem suporte do Senar. O próprio Senar Play disponibiliza vários cursos de capacitação, lembrando que não só a técnicos, né, mas também a produtores, então é um livre acesso, não tem uma restrição, né? Então, qualquer pessoa que tem interesse, né, em buscar informações, o Senar Play está aí disponibilizando curso de capacitação. Dentro da piscicultura, alguns produtores, às vezes algumas técnicas de manejo podem melhorar a sua eficiência produtiva. Às vezes o técnico chega e o produtor está trabalhando, por exemplo, com superlotação, né? Então, aquela atividade, nem sempre uma superlotação, né? Dependendo das técnicas que você vai utilizar, ela vai lhe dar um retorno. Então, o técnico chega colocando na cabeça do produtor que, de fato, aquela ação nem sempre vai dar um resultado positivo para ele, né? Entendo. Lembrando que o nosso público ainda é muito restrito na questão de acesso
a água, por exemplo, né? Porque se não tem água, não tem produção, né? Não tem, ou, na verdade, é o princípio de tudo. Na piscicultura, o nosso princípio é exatamente água em qualidade e em quantidade. Entendo. Né? Então, a questão mesmo de técnicas, a questão de utilização de aeradores, que alguns produtores ainda não têm esse acesso, mas ajuda bastante, significativamente, acelera o ciclo de produção. Então, eu tenho um peixe mais uniforme, né? Eu tenho um sistema de criação mais adequado, né? E, consequentemente, vai interferir lá no resultado final do produtor. Né? Então, a gente tem acesso a tudo isso, a alguns manejos de tratamento de qualidade de água, a questão de probiótico, às vezes uma questão também de manejo no entre-safra, aquele cuidado do produtor no momento de um abastecimento, por exemplo, ele vai iniciar uma nova safra, às vezes ele não faz aquele processo de correção, de adubação, que vai interferir no resultado final. Né? Uma outra técnica também, uma tecnologia que os produtores têm adotado também, lembrando que deve ser analisado de uma forma assim muito complexa, porque é um sistema pouco difundido aqui, mas muito utilizado em várias outras regiões, está sendo pouco utilizado aqui no Piauí porque tem um investimento significativo, né? E realmente aquele cuidado 24 horas. Porque, por exemplo, a questão da produção de peixes em tanques suspensos. Ah, eu já né? ouvi falar. É geomembrano, ferro-cimento. Sim. Então, ali tem que ser realmente algo... tem que ser um estudo. Muito assim, mais... aprofundado, né? Por exemplo, porque eu trabalho com altas densidades, o produtor tem que ter uma energia de qualidade, né? E se ele tem, como ele vai trabalhar com alta densidade, ele tem que ter também a questão de um gerador, de repente uma energia dessa cai, faltou energia, eu estou trabalhando com alta densidade, você imagina uma tilápia, estou trabalhando com 15, 20 peixes por metro cúbico, quando em viveiro escavado, por exemplo, eu trabalho com 0,6, né? Então super alta densidade, né? Super adensado, então de repente faltou energia, desligou o sistema de oxigenação e infelizmente tem aquele prejuízo, então o produtor tem que estar muito atento nessa questão, por isso que eu falo que a atuação do técnico é de extrema importância, até mesmo para ele orientar o produtor, né, na escolha desse sistema de produção, porque nem sempre o que ele vê, o que falam para ele, de fato é o cenário em que ele pode enfrentar, né? Então ele tem que estar muito mais dedicado ainda. Camila, e a criação de peixe em água salobra, hein? É muito tímido ainda, né, no estado do Piauí. Você acha que vinga isso? Tá um estudo, né? Na verdade, é pouco utilizado mesmo, até porque tem União, esse acesso. Né? E União tem na região ali de Novo Nilo, já tem, inclusive teve um colega nosso que já desenvolveu um trabalho lá de criação de tilápia com camarão. Tilápia a gente sabe que é uma espécie, na verdade é uma das espécies mais indicadas para ser cultivada, né, criada em diversos tipos de sistema de produção, desde viveiro escavado, tanques e também tanques suspensos, né? Então, eu tenho que realmente saber, e antes de tudo, eu tenho uma água salobra, a espécie que eu vou produzir, como é a qualidade desse alevino e o meu mercado. Então, antes de tudo, eu tenho que conhecer o meu mercado, saber se de fato, para quem eu vou vender, né? Então, a escolha de tudo, eu acredito que a resposta quem vai dar é o mercado, o consumidor. Perfeito. Embora hoje um dos nossos maiores gargalos hoje não é mais a questão da instabilidade no preço do insumo, aumentou a ração, isso já é esperado. A qualquer época do ano, a gente sempre vê esse cenário, é muito repetitivo. Mas hoje, além dessa questão da dificuldade do trabalho coletivo, eu vejo muito na questão do escoamento da produção. E isso se reflete não só a cadeia da piscicultura, mas diversas outras cadeias, né? Então, acredito que a gente tem que fortalecer isso, impulsionar, buscar realmente políticas públicas voltadas para isso, na facilidade do produtor escoar essa produção, né? A gente sonha muito, a gente espera, na verdade, que, de fato, a unidade beneficiadora lá de Demival Lobão já... esteja apta, né? Que está em vias, né, de inaugurar, né? Exatamente. Então, a nossa esperança, né, essa unidade até porque o produtor se sentir mais motivado, por exemplo, eu vou produzir, mas para quem eu vou vender, né? Então, tendo uma unidade beneficiadora que vai fazer o recebimento, né, comprando esse produto também por um preço justo, né? Então, a gente espera muito. Hoje a tilápia, no caso, é uma das espécies mais produzidas do mundo, é a espécie mais produzida do Brasil. Hoje o Paraná é o maior produtor de tilápia, é o maior produtor de peixes do Brasil. E o Piauí hoje, dentro de todas essas federações, nós estamos em 14º lugar, né? Somos 27 estados, nós estamos aí em 14º lugar. Vamos avançar um pouquinho. Nós produzimos em 2024 22.300 toneladas de peixes, né? E o Brasil hoje é o 4º maior produtor de tilápia. E o Piauí hoje é a espécie mais predominante também em produção é tilápia.
A gente tem uma produção muito forte lá em Guadalupe, né? Lá na usina, né? Lá com a produção de peixes em tanques Até me rede. pediram para passar lá depois para fazer uma matéria lá, Camila, que Pronto. diz que lá é bonito, né? Eu não conheço Aham, ainda, né? Mas tenho muita vontade em conhecer. E a nossa maior produção de peixes, né, no estado se concentra na região de Guadalupe. Show de bola. Camila, então vamos fechar aqui a nossa conversa, que eu sei que você, a Camila não para, ele está com 3 dias aqui trabalhando, rodando de um lado e a gente aqui pelo outro. Mas, Camila, expectativa para 2026 aí, desse trabalho do Senar aqui no estado do Piauí, hein? A gente espera que seja cada vez mais fortalecidas as ações do Senar junto aos municípios, né, e que mais produtores busquem realmente o Senar. Hoje o Senar é uma das entidades que mais tem atuado a nível de assistência técnica e também de gerencial, né? Então a gente espera também que venham boas novas para os produtores, não só na cadeia da piscicultura, mas também em diversas outras cadeias, como eu falei, principalmente para suprir esse maior gargalo, que para a gente é o escoamento da produção, né? Realmente a gente ter unidades cooperativas, né, que realmente sejam eficientes e que de fato seja algo concretizado. Porque a gente acompanha a vida do produtor. Por exemplo, eu como fui técnica por 4 anos, né, assumi a supervisão em outubro de 2024, eu via muito isso, a gente se coloca muito no lugar do produtor e a gente sofre com ele, sabe? Uhum. Quando a gente vê o produtor com o seu peixe já no ponto de abate, de comercialização, e aí ele fica, para quem eu vou vender? De repente tem um surto, tem um problema, você fica... tem coisas que não estão ao nosso alcance, né? E aí com isso a gente fica, meu Deus, e agora? Né? Então a gente espera realmente que esse cenário mude, né? E que realmente esse problema seja corrigido quanto antes, porque se o produtor ele fica com sua produção, estende mais a sua produção, por exemplo, ele não tem para quem vender, ele vai ter que manter esse peixe ali. Esse peixe vai ter que comer mais ração. Ele vai ter que, de repente, seja no período de baixa disponibilidade de água, a piora da qualidade da água, ele vai ter que fazer esse tratamento, enfim, mais custos. Então, aquela margem pequena, né? Aquele lucro por quilo de peixe produzido vai reduzir cada vez mais. Então, a gente quer isso, que realmente mais entidades possam lutar com a gente, né? Possam realmente estar do lado do produtor. A gente já tem o Senar, a gente já tem também a atuação de compras governamentais, né? Mesmo que ainda seja muito pouco, né? Mas são atuantes, né? Ao governo do estado, enfim. Mas a gente precisa de mais apoio ainda, principalmente, como eu disse, para suprir esse nosso maior gargalo, que é a comercialização. Tá certo. Obrigado, Camila. Obrigada a você, Ricardo. E é isso, nós conversamos com a Camila Marinho sobre os avanços e os desafios da piscicultura aqui no estado do Piauí e a importância do Senar em todo esse processo aqui na Carreta Agro pelo Brasil.